Coisas sobrenaturais acontecem dentro de um quarto de oração. E eu já falei para vocês diversas vezes que nem sempre eu estou com vontade de orar. Às vezes parece que o meu espírito arrasta a minha carne para entrar no quarto, fechar a porta e dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Não é fácil manter uma vida espiritual constante, mas não é impossível. E em um desses dias eu fui orar e eu comecei a pedir por força ao Senhor. E eu já falei para vocês que nos meus momentos de orações eu me entrego mesmo, completamente. Mesmo que quando eu comece a orar, eu posso estar um pouco desanimada, sem vontade, mas eu continuo. Eu vou matando a minha carne aos pouquinhos e permaneço ali em oração. E já contei para vocês sobre a experiência da cadeira, né? Em algumas vezes eu colocava a cadeira em meu quarto como se o Senhor estivesse ali sentado, ouvindo a minha oração, conversando comigo. E é claro que não precisamos colocar uma cadeira para saber que o Senhor está presente nos ouvindo, mas cada um tem a sua maneira, tem o seu particular com Deus, tem a sua intimidade. E voltando ao que eu estava falando, eu entrei em meu quarto, comecei a orar, comecei a pedir força para o Senhor, comecei a pedir que Ele visitasse o meu quarto naquele momento, que Ele estivesse presente, que Ele me fizesse sentir a sua presença. E eu lembro que eu chorei muito, de repente eu levantei as minhas mãos e apertei a minha própria mão como se Ele estivesse segurando a minha mão. E eu senti algo tão especial e tão profundo no momento em que eu fiz isso, porque foi como se realmente alguém estivesse segurando a minha mão. E eu comecei a dizer ao Senhor em pensamento e também em voz alta: Senhor, vem me visitar, fica aqui comigo, me surpreende, assim como fizeste com a mulher samaritana, e com toda a minha fé comecei a pedir isso ao Senhor. Transforma a minha vida, me molda cada dia mais. E insisti na passagem da mulher samaritana, porque eu amo essa passagem. Quando aquela mulher já havia desistido de absolutamente tudo, e estava vivendo de maneira imoral. E num dia muito quente, quando ela foi até o poço, Jesus estava lá esperando por ela e mudou a história dela. E aí eu lembro que eu continuei com as mãos levantadas e eu apertava as minhas mãos. Nesse dia eu acho que a minha fé seria capaz até de mover um monte. Nós temos dias melhores que outros, né? Tem dias que parece que a nossa fé é gigante, em outros parece que é pequenininha, mas nós vamos vencendo dia após dia. E nesse dia, decidi abrir a Bíblia aleatoriamente e pedir para que o Senhor me confirmasse, né, sobre a minha oração, sobre o meu clamor daquele dia, daquele momento. E quando eu olhei o lugar em que a Bíblia havia sido aberta, estava lá a passagem da mulher samaritana. Naquele momento eu soube que realmente Jesus estava segurando as minhas mãos. Ele estava ali no meu quarto. E não só naquele dia, mas em todos os momentos que oramos com sinceridade, com o nosso coração sincero, quebrantado, o Senhor se faz presente. Mas nesse dia foi especial. E não era um dia em que eu estava muito animada para orar, porque não é fácil, gente. Não é fácil ser constante. O mundo nos dá muitas distrações e nós somos humanos. Apesar de sermos cristãos, somos humanos. É difícil lidar com essas distrações. É difícil lidar com os acontecimentos diários. Mas quando a gente se esforça, quando a gente decide ter atitude e dizer: eu vou orar mesmo sem vontade, eu vou orar mesmo desanimada, eu vou orar mesmo que tudo esteja dando errado, eu vou orar, porque não é sobre o que Ele dá para mim, é sobre quem Ele é. Não é sobre receber, 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 é sobre crer sem ver. Receber é uma consequência da nossa fé, né? É o resultado da nossa fé, da nossa dedicação, do nosso compromisso. Mas não é só sobre isso. Porque é muito fácil eu dizer para vocês: orem, orem todos os dias, separem tempos de oração, tempos de leitura da palavra.
Mas e quando tudo está dando errado na sua vida e você ouve eu dizer isso, você deve pensar, ela não sabe do que está falando. Ela nem sabe do que eu estou passando. Ela nem imagina o que está acontecendo comigo, por isso que ela diz isso, porque a vida dela deve ser perfeita. Tem coisas que eu não tenho resposta até hoje. Tem coisas que eu vejo em outras famílias que eu queria que tivesse na minha família. E eu não entendo porque não acontece. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quantas vezes estava tudo dando errado, tudo de cabeça para baixo. Mas eu ia para o meu quarto de oração, porque eu sabia que Jesus estaria ali me esperando. E eu quero terminar esse vídeo dizendo, não desistam de orar. Não desistam do particular com Deus. Não desistam do quarto de oração. Não desistam de ler a palavra. Mesmo que tudo esteja dentro de uma tempestade, mesmo que os ventos não estejam ao teu favor, não desistam, porque Jesus vai honrar a fé de vocês. Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar.